Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui o teu povo, está aqui o teu servo, está aqui a tua palavra. E que a tua palavra fale aos nossos corações, gere mudança em nossas vidas, e que nós venhamos a ser mais semelhantes a teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Doze anos é o tempo que o Ministério de Juventude Pode Crer, JPC, está celebrando exatamente no dia de hoje. No dia 25 de janeiro de 2014, alguns jovens se reuniram e organizaram este ministério. E eu louvo muito a Deus pelo privilégio de estar aqui esta noite comemorando esse aniversário e muitos outros, se assim Deus desejar. Bom, mas o que esse texto fala aos nossos corações? O que esse texto tem a dizer no aniversário de um ministério de jovens e, obviamente, também para a igreja? Eu confesso que a ideia de nós comemorarmos também hoje foi dos irmãos, né? Porque ano passado a gente viu o Ministério dos Homens comemorando aqui, o Ministério das Mulheres. Aí quando a gente foi fazer o planejamento para esse ano, os jovens viraram: pastor, a gente também quer comemorar com a igreja. Então, por isso, nós estamos aqui nessa noite. Mas o que está acontecendo aqui? Esse trecho da palavra de Deus, que nós acabamos de ler, é a parte final de um dos momentos mais famosos do ministério de Jesus, o Sermão da Montanha. Então, nesses versículos que lemos, né, do 24 ao 29, Jesus ele está concluindo, ele está fazendo um fechamento daquilo que ficou conhecido para a cristandade como o Sermão da Montanha. E eu confesso que quando eu estava orando, né, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus um texto, pensando que estaríamos comemorando o aniversário do Ministério de Jovens no culto público, com todos os irmãos de todas as idades, eu lembrei de uma frase que eu ouvi de um pastor amigo meu. Existem alguns pastores amigos meus que a gente procura assim, encontrar uma vez por mês, né? Ano passado, acho que nos encontramos 4 ou 5, a gente está mal. Mas a ideia é a gente, pelo menos uma vez por mês, sentar, conversar, compartilhar as tristezas, as alegrias, né? Eu lembro que no seminário muito era falado: olha, pastor tem que ter amigos, tem que conversar com outros pastores, e a gente se encontra de vez em quando. E normalmente nessas reuniões eu sou o júnior, eu sou o mais novinho, eu sou aquele, né, que está chegando agora, apesar de ter 10 anos de consagrado. E da última vez, ou penúltima vez que nos encontramos, um dos pastores compartilhou um problema muito grave, uma situação complicada, delicada, e eu olhei assim e falei: rapaz, o que você vai fazer diante disso? Aí ele: eu não vou fazer nada. Eu falei: mas como assim? Ele: cara, eu não vou esquentar a cabeça com isso. E aí ele falou uma frase que me marcou profundamente. Ele disse: meu amigo, hoje eu tenho mais passado do que futuro. E aí eu ouvi aquilo e falei: caramba, com quantos anos será que eu vou olhar para a minha vida e vou falar: eu tenho mais passado do que futuro,
né? Eu não sei, ano passado eu fiz 40, né? Mas sexta-feira eu me pesei e eu estou com 126 quilos, então eu acho que, não sei se eu não me cuidar, não sei se eu vou viver muito não. Mas o fato é, em que momento da vida a gente olha e fala assim, não, a partir de agora eu tenho mais passado do que futuro. A partir de agora eu não vou esquentar mais a cabeça com determinadas coisas, a partir de agora eu vou focar só em Jesus e o resto, que seja o resto. Eu não sei, eu tenho 40, eu acho que dos 80 eu passo, assim espero, né? Mas vamos colocar nas mãos de Deus. O fato é que esse trecho da palavra de Deus, ele é um trecho que fala muito ao meu coração. E ele tem alguns detalhes que a gente precisa se atentar a eles. Primeiro, esse trecho da palavra de Deus, ele não é para todo mundo. Aí você fala, como assim, pastor? Esse trecho da palavra de Deus não é para todo mundo? Não, ele é para mim, ele é para você, mas ele não é para todo mundo, porque se você ler o texto aqui, o versículo 24 está escrito assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, coisa e tal. E o versículo 26, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato. Ou seja, esse trecho da palavra de Deus, ele é para quem conhece a Deus. Ele é para quem ouve a palavra de Deus. Ele é para alguém que sabe quem Deus é. Ué, pastor, Deus faz diferença? Faz. Em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, está escrito assim, o servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o juízo de Deus sobre aquele que conhece a sua palavra, que conhece a Deus e que se relaciona com Ele, ele é maior do que sobre aquele que não conhece a palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, está escrito assim, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro, o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Nós que conhecemos a palavra de Deus, temos uma responsabilidade muito grande com nós mesmos, porque é isso que Jesus está dizendo. Ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E aí é muito interessante que Jesus ele faz uma diferença entre a rocha e a areia. Qual que é a grande diferença entre a rocha e a areia? Quando eu estava pesquisando a respeito desse sermão, e eu estava lendo os comentários bíblicos, um comentarista citou uma história que eu achei muito interessante. Ele disse que nos Estados Unidos, em 1992, houve um grande furacão na Flórida, o furacão Andrew, né? E em uma determinada região lá, só uma casa sobreviveu. Só uma, todas as outras lá, só uma. E aí, obviamente, que os repórteres foram lá ver o que era e foram perguntar para o cara. Falou assim, rapaz, me explica aí para a gente olha aqui, não tem casa nenhuma, só a sua ficou em pé. Como que você conseguiu essa proeza? Aí o rapaz disse, olha, é simples, eu construí a minha casa, essa casa fui eu que fiz com as minhas mãos, de acordo com o Código de Construção da Flórida. Então, tudo que o Código de Construção dizia, eu fazia. Se era para colocar uma treliça 12 por 6, eu nem sei o que é treliça, eu colocava 12 por 6. Se era para fazer assim, eu fiz exatamente do jeito que o Código de Habitação da Flórida manda, e sobrevivi. A grande diferença entre a rocha e a areia, né, algumas delas,
Porque o que Jesus está fazendo aqui, para a gente pode ser um pouco esquisito, porque hoje a gente constrói um prédio onde a gente quiser, mas naquela época, na antiguidade, no século I, não era assim. Por quê? Porque quando você ia construir uma casa, você ia construir algo grande, um monumento, né, um templo desse tamanho, o ideal é que ele fosse feito sobre a rocha. Só que trabalhar com rocha não é fácil. Por exemplo, às vezes tinha uma parede rochosa, e como é que você quebra aquilo? Você não tem britadeira, você não tem nada. Então o rapaz, ele pegava um pedaço de madeira, mais ou menos assim, aí ele enfiava na rachadura, enfiava o máximo que pudesse, molhava, aí aquilo expandia só um pouquinho, aí ele tirava, pegava outra, enfiava e molhava, expandia e por aí ia. O primeiro ponto que Jesus está falando é em que local nós colocamos os fundamentos da nossa vida. Porque areia, na antiguidade, ali no Oriente Médio próximo, tinha em qualquer lugar, mas rocha eram poucos lugares. Então, quem queria construir a sua casa sobre a rocha, a primeira coisa que ele tinha que fazer é achar um local. Enquanto que hoje a gente constrói uma fundação aonde a gente quer, nós temos tecnologia para isso, já há muitas décadas, naquela época não. Então um indivíduo, sei lá, um político romano, ele queria construir uma grande casa. Ele tinha que achar um local certo, com a pavimentação certa, com a rocha certa, para ele chegar e falar, não, aqui eu vou construir a minha casa. E logicamente terrenos rochosos, né, onde você poderia colocar alicerces profundos para você fazer uma casa grande, eram mais caras. E por que Jesus ele levanta essa situação para mim e para você? Porque nós precisamos refletir. Onde eu coloco as minhas angústias? Onde eu coloco as minhas convicções? Onde eu coloco o meu desejo de viver de acordo com a vontade de Deus? Obviamente que ele deve ser colocado aonde? Em Jesus. Através do quê? Da sua palavra. Eu lembro que certa vez um adolescente de outra igreja, ele assistiu um vídeo falando, sei lá, de 10 tipos de anjo. Aí ele me mandou, pô, pastor, olha isso aqui, vê, e aí me diz o que você acha. Eu fui assistir o vídeo ruim pra caramba. Aí ele, e aí, o que você achou? Eu falei, rapaz, a Bíblia fala de anjo, fala de querubim, lá em Ezequiel, fala de serafim, lá em Isaías, e fala sobre o arcanjo Miguel, em Apocalipse, em Daniel, alguns textos, e o anjo Gabriel, e acabou, é isso que a Bíblia diz. Não, pastor, mas o que ele falou é interessante, é legal, não sei o que. Eu falei, olha, eu fico com o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia me ensina, ela é a base. Se alguém fala de alguma coisa, que a fonte é vozes da cabeça dele tudo, aí é com ele, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou te expondo o que a Bíblia diz. E a sua vida, a minha vida, a nossa vida cristã, ela precisa ser alicerçada, acima de tudo, em quem? Em Cristo. Então não faço mais o que eu quero fazer, eu faço aquilo que Cristo quer que eu faça. Eu não amo da forma como eu quero amar. O próprio Senhor Jesus, ele fala, gente, os fariseus, eles amam aqueles que os amam, todo mundo faz isso, mas vocês precisam amar até os seus inimigos. Tem alguém que te importuna, tem alguém que te chateia, tem alguém que faz mal a você, e você quer amar essa pessoa, é simples, começa a orar por ela. Deus abençoa essa pessoa, Deus protege essa pessoa, Deus derrama bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Porque ser cristão, tentar ser cristão, sem ter Cristo como fundamento, é um ledo engano, é viver uma vida cristã vazia. Há algumas décadas foi lançado aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus?
Só o título dele já me abençoa. Está comprado lá em casa, um dia eu leio. Mas o princípio é maravilhoso. É eu estar diante de uma situação e não fazer aquilo que eu quero, não obedecer à minha carne, mas obedecer a quem? A Cristo. Por quê? Porque Ele é a minha rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Nós, como cristãos, podemos e devemos estudar muito a Bíblia. Inclusive, ano passado, aqui, todo mundo que leu a Bíblia toda no ano de 2025, pôde vir aqui e recebeu um certificado, e glória a Deus por isso. Inclusive, se você quiser receber esse ano, ainda está em tempo, a gente está em janeiro, então, só pegar firme aí. Mas o fato é que nós, além de sabermos o que fazer, nós precisamos praticar. E eu te digo, meu amigo, isso não é fácil. Poxa, pastor, o senhor está me chamando para fazer algo que não é fácil? Estou, porque eu também estou nessa. A gente precisa olhar para Cristo e falar assim: o Senhor é a minha rocha. Eu não tenho motivo nenhum humano para fazer isso aqui, mas o Senhor está me dizendo na sua palavra, a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Quando eu vivo uma vida de acordo com a vontade de Deus, quando os princípios, os fundamentos de Cristo são os meus princípios, tudo na vida fica mais fácil, tudo na vida fica mais leve. Pastor, o senhor não sabe pelo que eu estou passando, eu estou passando pelo problema X, Y, Z, eu não sei, mas uma coisa eu sei: quem é Cristo? E Cristo é aquele que me diz: coloque em primeiro lugar os meus princípios, faça o que eu mando, que tudo ficará mais fácil. E o texto continua: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. O meu desejo essa noite é que cada um de nós possa colocar Cristo como sua própria rocha. Às vezes a gente tem um problema e a gente quer atacar o problema em si, quando na verdade, muitas vezes, o maior problema das nossas vidas é o nosso relacionamento com Deus. Que é isso, pastor? É verdade. Às vezes um mau relacionamento com Deus, às vezes um relacionamento não sadio, vai gerar uma série de problemas. Aí eu quero resolver os problemas aqui, quando na verdade ele está aqui. É igual você ter um vazamento em casa. O vazamento em casa, o que você tem que fazer? Tem que quebrar e resolver o vazamento. Adianta ficar colocando pano lá todo dia? Adianta ficar colocando balde lá todo dia? Não adianta. Por isso, nessa noite, que Cristo seja a nossa rocha. Eu me converti no dia 10 de setembro de 2006, então vai fazer 20 anos que eu caminho com Cristo, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não tem coisa melhor. Quando eu estava preparando essa mensagem, a minha oração, o meu desejo, era que todos aqueles que ouvissem pudessem reafirmar o seu compromisso com Cristo, tomar uma decisão de viver de acordo com os seus fundamentos. Porque no fundo, eu acho que talvez para metade ou para a maioria dos irmãos aqui, eu não tenha falado nada de novo. Nada que você não tenha ouvido em algum momento da sua vida cristã, até porque talvez você tenha mais tempo de vida cristã do que eu. Mas o que eu estou fazendo aqui nessa noite é lançando um desafio de você com você mesmo, de você com Deus,
para poder falar: Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade. Aquele pecado que eu aceito no meu coração, aquela prática para a qual não esquenta a cabeça, eu quero abrir mão dela e eu quero viver em santidade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. E se ao final da oração você de fato desejar viver mais de acordo com a vontade de Deus, que você fale amém, mas não como um amém automático, como um amém com quem de fato está assumindo um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, é a tua vontade, é o teu fundamento, é a tua rocha que eu quero para a minha vida. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos como teus filhos, como irmãos, para podermos prestar culto a Ti, para podermos louvar e engrandecer ao Teu nome. E eu quero te pedir, ó Deus, que tudo aquilo que foi pregado, que foi cantado e que ainda será, gere mudança em nossas vidas, ó Deus, que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, que o caráter de Cristo seja cada vez mais forjado em nós, e que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, por amor a Ti, agora e para todo sempre. Sê conosco, Pai, obrigado por tudo, é o que te peço e agradeço em nome, por amor de Jesus, amém.